Que bom! Chegamos à lição 3, o chamado de Deus, estudando os livros de Esdras e Neemias. E nessa semana o tema é uma análise do chamado de Esdras e de Neemias, não só para reconstruir Jerusalém, em termos físicos, mas também levar o povo a uma profunda relação com Deus, que eles haviam perdido no decorrer do tempo em que estiveram cativos em Babilônia. A primeira pergunta, o primeiro bloco da lição, eu coloquei o seguinte título: o porquê do chamado, tanto para Esdras quanto para Neemias. Esdras foi escolhido por Deus por diversas razões. Em primeiro lugar, ele estava disposto a ir. Não adianta Deus me escolher se eu não quero ir. Muitos ficam esperando algo grandioso de Deus, mas nunca se colocam à disposição de Deus. Esperemos grandes coisas de Deus, mas façamos grandes coisas para Deus, disse alguém. Em segundo lugar, ele era um líder nato. Era também um mestre e escriba habilidoso. Não é? Há um verso que talvez indique mais claramente que Esdras recebeu esta tarefa, porque Esdras, diz o verso, capítulo 7, verso 10, diz que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Ou seja, era um homem que, ao mesmo tempo que buscava a Deus, buscava a sabedoria de Deus, buscava o conhecimento. Muitas vezes há pessoas que querem fazer determinadas tarefas dentro da obra de Deus, e não só na obra de Deus, mas fora da obra de Deus, que elas são empolgadas, são motivadas, mas elas não sabem o que fazer, elas não são preparadas, não são talhadas, não são educadas para isto. E elas também não têm o ímpeto para isso e não têm o dom para isto. Então, Esdras reunia tudo isto, Esdras e também Neemias. Então, o porquê do chamado? Porque Deus viu neles a possibilidade de cumprir sua promessa junto ao povo de Israel. Neemias, por exemplo, ele tinha uma paixão pela causa. Ele deixa um cargo importante, que era ser copeiro do rei, porque naquela época ser copeiro era algo de destaque, e ele vai lá para o meio do povo de Deus que estava num lugar que havia sido destruído, estava parado há anos, e ele começa uma reconstrução sob forte oposição dos inimigos e sob dificuldade do próprio povo que tinha suas lutas, seus problemas. Eles se oferecem para o trabalho, né? Um segundo bloco da nossa lição, o primeiro é o porquê, o segundo é o tempo do chamado. Deus é o Deus da hora certa. Ellen White diz que os desígnios de Deus não conhecem nem adiantamento nem tardança. Então, o chamado de Esdras e Neemias foi para a hora certa. Você está lembrado de que a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, de Daniel 8,14, que na verdade são 2.300 anos, tinha acoplada ou inserida dentro dela, na sequência, segundo Daniel 9, uma profecia também que envolvia 490 anos ou 70 semanas, que o texto de Daniel 9, 23 a 26 diz claramente que começava esse período profético a partir da ordem para a reconstrução de Jerusalém. Nós tivemos 3 ordens. Nós tivemos a de 538, a de 520 e a de 457, que foi justamente a que envolveu também Neemias e Esdras também. Então, o que acontece é que as 2 primeiras ordens para a reconstrução foram para a reconstrução do templo, não exatamente de Jerusalém. E também elas não eram tão amplas no seu espectro, no sentido de reconstruir a autonomia nacional de Israel, de Judá. Agora, a terceira, que foi em 457 a.C., ela de fato foi uma ordem ampla de Artaxerxes, onde se envolveu a reconstrução de Jerusalém. E então uma autonomia foi dada ao povo. E é justamente nesse período que começa a contar a profecia das 70 semanas de Daniel 9,
e começa a contar também o tempo de Daniel 8,14 dos 2.300 tardes e manhãs, das 2.300 tardes e manhãs, é que Deus suscita esses líderes. Então Deus é o Deus da hora certa, do tempo certo. Eles historicamente tiveram um papel relevante, profeticamente tiveram um papel relevante também. Enfim, Deus chama esses homens para reconstruir uma nação, não apenas física, mas moral e espiritualmente. Agora, um terceiro ponto. Bom, eles foram chamados por Deus. O porquê que foram chamados, o tempo em que foram chamados é certo. E para terminar, qual o significado desse chamado ou dessa eleição? Nós vamos a Romanos 8, 28 e 29. Essa passagem afirma que Deus predestinou. E alguns tomam esse texto dizendo o seguinte, que Deus predestinou ou destinou antes alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Não. A Bíblia lá diz que Deus predestinou a humanidade para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, esse texto de Romanos 8 não diz que Deus nos predestinou para sermos salvos, nem para sermos condenados, mas Deus nos predestinou para fazermos uma escolha quanto a esse assunto, de que lado nós queremos estar. E na vontade de Deus, Deus quer salvar a todos. Ele predestinou a todos para a salvação. Mas por que nem todos se salvam? Porque muitos escolhem o outro lado, não o lado de Deus, não o lado de Jesus. Em outras palavras, o propósito da eleição de Deus, desse desejo de Deus, é a nossa transformação para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus através da conversão, através da obra do Espírito Santo na nossa vida, né? E nós podemos dizer, então, que nós temos dois tipos de eleição ou de escolha que Deus faz. Primeiramente, ele escolhe cada um de nós para a salvação. E ele deseja que sejamos salvos. Nós é que fazemos a escolha se queremos ou não. E depois, em segundo lugar, depois de salvos, ele nos escolhe como pessoas para diferentes funções ou diferentes tarefas, ou tarefas específicas dentro da sua missão. Foi assim com Esdras, foi assim com Neemias. O homem certo, na hora certa, com o cargo certo, com a missão certa, com a função certa e com o resultado certo. Esse foi o plano de Deus. Hoje, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. E aí eu terminaria a lição dessa semana perguntando aos meus alunos, entendemos nós essa questão do chamado de Deus? Para que Deus nos chamou? Para que Deus nos chamou? Primeiro, nos chamou para a salvação em Jesus Cristo, desde que aceitemos. E, em segundo lugar, ele nos chamou para uma missão. Uma missão que é pregar o Evangelho em todo o mundo, através das palavras e através da nossa vida. Então, vamos discutir isso um pouquinho com os alunos e levar essa lição para um aspecto prático e missionário também, estimulando os nossos irmãos a mostrarem que o chamado de Deus não é apenas para dizer agora eu estou salvo e está tudo resolvido na minha vida, mas o chamado de Deus é nos chamando para uma missão também nesse mundo. Que Deus abençoe você e a sua unidade. A gente volta na semana que vem. Até lá.